Pronto, agora vai. Eu vou descongelar os meus dois convidados aqui, que estão há 2 meses no freezer, segundo eles mesmos. A gente está começando aqui episódio 198, hoje é dia 17 de julho, sejam bem-vindos aqui. Eu estou com 2 convidados que, segundo eles, estão congelados há 2 meses, porque eles não aparecem aqui há 2 meses. Mas eu vou explicar por que vocês não aparecem aqui há 2 meses, né? Primeiro, deixa eu dar as boas-vindas para o Ian, que está aqui comigo. Olá, seja bem-vindo. Tudo bom? De volta. Obrigado, uma honra. Agradeço imensamente. E o Gravina, que está aqui também. Tudo Pô, é um bom, prazer Gravina? ser reconvocado depois de tanto tempo. Olha, dizem as más línguas que vocês não aparecem aqui há 2 meses porque vocês tocaram naquele assunto que não pode tocar, que é a história da captação de água da minha casa. Dizem que está tudo ótimo, fiquei sabendo resolvido. Não está nada resolvido, tem uma engenharia horrível lá para fazer, ainda muito complexa. Mas está caminhando, mas não pode tocar nesse assunto, só no ano que vem vocês voltam aqui. Perfeito, está ótimo. Não, é brincadeira, é verdade. Eu retomo esse assunto se vocês quiserem. A gente está num processo de engenharia lá na casa para ver, de verdade, o sistema de captação está pronto, mas a gente não sabe aonde a gente vai estocar água, porque tem uma questão logística mesmo, de bombeamento de água, a relação custo-benefício dessa história. E, obviamente, também não está sobrando dinheiro para investir nessa história. Então, mas está tudo bem. Então, tá a caminho. E o resto é brincadeira. Foi o acaso que deixou a gente longe esses dias. É. Agora, nós estamos voltando ao normal, parece, né? Acabou a Copa do Mundo, nós fizemos 2 últimos episódios sobre esse tema. Primeiro com o Marcelo e com a Delmar, depois com a Ari sobre a Copa, depois com a Ari e com a Lilian. Foram análises super legais. Quem não acompanhou, acompanhe, porque são uma análise super ampla que os 4 fizeram sobre isso nos 2 últimos episódios. Agora parece que o Brasil volta ao normal, né? Volta ao normal, porque a gente olha as notícias, nós estamos aqui olhando as notícias, saca só aqui, ó. O Brasil começa a falar do PIB, juros, começa a se falar de preso, Israel tem um espaço aqui razoável, né? A Copa vai da Copa do Brasil, volta ao ar também, futebol brasileiro, Dilma, política, e aí vai, né? Quer dizer, parece que as notícias estão voltando aquilo que... A água não volta, né? A água não voltou, parece que sumiu na história da água, né? E o reservatório continua esvaziando. Eu não sei onde é que esses caras estão tirando água também, né? Agora, o Brasil está voltando ao normal, é isso? Eu acho que, na verdade, ele vai voltar ao normal em 2015. Porque a gente tem essa questão das eleições, né? Então, toda a mídia fica um pouco estranha nas eleições, fala umas coisas meio estranhas, como eu estava falando com um amigo meu sobre o framing, né? Como você coloca um assunto, e é impressionante como a mídia consegue colocar um assunto adequadamente na época pré-eleição. Então a gente segura um pouquinho até a eleição, aí a gente vai começar a entrar nas notícias de verdade. É que vem a conta, né? Fale-me mais sobre isso. Acho interessante, assim, vamos dizer, a Copa acabou, então acho que a Copa era a grande festa, acho que dentro de uma percepção global, o Brasil realizou bem este evento, não houve nenhuma tragédia. Do que a gente sabe, todo mundo teve uma boa experiência, independente dos resultados dos jogos, todo mundo teve uma boa experiência, né? Mas é interessante que, estava falando com alguns amigos e todo mundo é unânime, enquanto a gente tem essa percepção, você vê que acho que o humor brasileiro que nos salvou, vamos dizer, essa derrota e a forma da derrota, vamos dizer, foi salvo nas redes sociais com as piadas, que vamos dizer, a gente até acho que extravasou essa frustração do time e tudo mais pelo humor, brincando e tudo mais, mas é interessante também como que isso é forte, né? Então as pessoas meio voltam um pouquinho cabisbaixos, né? Volta uma sensação de fracasso, uma sensação de
foi tão legal, mas foi legal para os outros, né? Tipo, vocês vieram aqui, fizeram a festa, mas, pô, a nossa festa poderia ter sido melhor, né? A gente apenas foi anfitrião, aquela festa que você corre, atende todo mundo, mas no final não dançou nada, não comeu nada, né? A festa de casamento que você não comeu, não dançou, só ficou a noite toda atendendo os convidados e no final você tem uma sensação que você não curtiu essa festa, sabe? Então essa repercussão, não sei o quanto que isso afeta. Talvez justamente a primeira notícia lá, talvez o PIB é isso, vamos dizer, um povo cabisbaixo, depressivo, vai consumir menos, então vamos dizer, a tendência é ter menos uma economia talvez mais recessiva por causa dessa depressão. Eu não tenho vontade de sair comprar um carro, não tenho vontade de sair gastar nada, tenho uma sensação de que eu vou entrar um pouco para dentro agora, não sei se tem essa relação tão próxima. Mais do que antes da Copa, você acha? Mas antes da Copa tinha uma raiva, né? De uma certa ação, gastando muito dinheiro nos estádios e tudo mais, vai ser um vexame, né? Mas de repente não foi vexame, né? De repente os estádios são bonitos, as pessoas, amigos que foram nos estádios falam que os estádios são lindos, a organização foi maravilhosa, os banheiros impecáveis, vamos dizer, experiências muito positivas com os estádios. Se vão ser usados como estádios e vamos dizer, eles vão durar 20 anos como estádios, é outra história, mas você não consegue mais olhar isso. Você pode até falar assim, vamos ver as contas, quando você foi pago para tudo isso, né? Mas também parece que esse assunto agora está deixando de ter relevância, né? Você acha que a gente está ficando depressivo mesmo? Não depressivo, talvez internalizado. Mas escuto, vamos dizer, tem vários amigos, clientes, todo mundo está vendendo menos, comprando menos, vamos dizer, tudo tem um efeito, vamos dizer, o varejo começa a afetar todas as empresas, os contratos começam a ser menores. Eu acho que a gente está talvez num processo, não sei se é recessivo, mas de desaquecimento. Não tão aquecido quanto poderia ser se tivesse ganho, né? Eu acho que essa relação. Eu não sei, eu vejo isso, óbvio que é ruim, mas ao mesmo tempo eu prevejo um 2015 super recessivo. Então se a gente conseguir fazer um negócio não ser tão drástico, pode não ser tão ruim. Crise mesmo, Greg? Eu acho. Crise. Eu acho que vem. A gente está se segurando em função dessa Copa, a gente está se segurando em função das eleições, mas eu acho que 2015 eu acho que vai pegar. Em São Paulo, acho que tem duas imensas contas, que eu acho que vai chegar em outubro, novembro. Vamos dizer, novembro, vai pós-eleição. A conta da água, especialmente aqui em São Paulo, e a conta do diesel. Né? Se você imaginar que o diesel foi segurado o preço dele como um indicador político. Então, vamos dizer, o Petrobras está bancando isso há muito tempo. Uma das nossas maiores empresas, e daqui a pouco vai ter que aumentar preços muito para poder não deixar essa empresa falir. Por mais que tenha pressão e tudo mais, vai ter que aumentar. Se você imaginar que, em média, cada produto brasileiro tem uma média de 26% de custo de logística, e logística é diesel, porque a gente tudo caminhão, né? Então imagina tudo receber um aumento de 20%, 15%, tudo vai repassar esse custo para as coisas finais, então tudo vai ficar ainda mais caro. E aqui em São Paulo, que é a coração em termos do país, sem água. É sério, né? Quando você começa a pegar... E a gente nunca passou, nossos avós passaram por um tipo de privação. Mas a gente já está há muito tempo sem saber o que é economizar, o que é viver sem, o que é talvez rolar brigas por causa de uma coisa dessas. Então, a gente tem alto custo de transporte e escassez de um input básico como água. Pode ser uma crise que fica muito maior de que qualquer 30 centavos de ônibus, né? Nos episódios passados, essa história, no passado, principalmente no último, né, que o Ari e a Lilian estavam aqui, falou-se do impacto que foi o Brasil perder de 7-1, aquela história toda, e depois disso ainda o Brasil perdeu o terceiro lugar também de uma forma não menos, enfim, elegante. Não foi 7-1, mas também, se tivesse sido, também estaria tudo bem, porque foi a mesma coisa, na minha opinião. E daí o Ari estava
aquecido. Cheio de energia aquele dia, né? Veio com a macaca aqui, eu até abri o programa falando assim. E ele foi muito enfático em dizer que isso foi um chacoalhão para o Brasil, quem sabe o Brasil acorda. Será que a gente não precisa realmente de um chacoalhão tipo falta água, falta diesel? Infelizmente eu concordo 100% com você. A gente não tem inverno, a gente é um país potencialmente o mais fácil de morar no mundo, porque a gente tem uma democracia realmente estável, a gente não tem terremoto, não tem nada. Vamos dizer, o Brasil potencialmente era para ser o melhor país disparado do planeta, né? A gente tem solo que se cultiva 365 dias por ano, água abundante, tem tudo. Só que nunca passou por nada, então ficou relaxado, é inevitável. A gente já trouxe esse papo alguma outra vez, o quanto é importante você passar por um momento de privação, né? Acho que foi aqui, sim, a gente está falando da guerra e a gente nunca passou por guerra, nunca passou. É um pouco isso que você está falando e a gente acaba achando que a vida é boa. Vai dar tudo certo no final. No Brasil, acho que nossos vós, vamos dizer, os imigrantes, pessoas que vieram para cá, passaram por isso. Arregaçaram a manga mesmo, né? Os japoneses, italianos vieram para cá e começaram o comércio do nada, né? Que se tornaram os grandes empresários, as grandes empresas que a gente tem hoje, começou aí. Mas são duas gerações de moleque vagabundo, sabe? Assim, no geral, assim. E me incluo nisso, tipo, tranquilo, não tem... tem altos e baixos, mas não tem uma seca, não tem uma coisa que nos levou a um momento tão drástico, né? A gente tem alguns episódios de tragédias, mas não passa de 100, 200 pessoas que afetaram. Que lógico que é trágico, mas é muito menor, não destabiliza um país. E isso não traz para a consciência coletiva, né? Quando a gente estava falando sobre o Brasil e esse chacoalhão da Copa, que não vai dar em nada, infelizmente, a CBF é o que é, mas precisa ter um olhar mais sistêmico e uma visão de longo prazo, um plano. Em qualquer empresa, em qualquer organização que trabalha com lucro, né? O cara pensa num olhar de 20 anos. O Brasil pensa com um olhar de 4 anos. Então, quer dizer, esse problema vai estourar o problema da água. Pô, se não estourar nesses 4 anos, tudo bem. Aí empurra para frente. Aí o outro pensa a mesma coisa. Tá bom, então agora eu peguei essa situação, então vou tentar empurrar para 4 anos. Não existe esse comprometimento, essa responsabilidade com todo, né? Isso é uma coisa que me frustra muito. Não sei se é só no Brasil, eu vejo isso muito no Brasil, mas você pega, por exemplo, o que os Estados Unidos fez nos anos 80 para poder lidar com os japoneses, com os carros japoneses. Foi um planejamento sensacional. Como que a gente vamos investir em pequenas iniciativas, vamos investir em tecnologia, que foi o que deu o boom da internet nos anos 90, né? Então esse olhar sistêmico de planejamento não existe. De economia também, eu acho interessante. Minha frustração, isso até virou motivo de tiração de sarro lá em casa. Vamos dizer, eu não consigo, desafio alguém me dar o argumento que consiga convencer os nossos assistentes pessoais em casa a economizarem água. Eu até ofereci dinheiro, vou pagar a diferença que vem na conta. Não adianta. E eu falei, e a interpretação, e talvez é coisa de nível de consciência, da interpretação porque o Ian é mão de vaca, ele quer reduzir a conta por causa dos reais economizados. Não é sua responsabilidade, né? É sua responsabilidade pela água. E eu vou pagar a conta de qualquer forma, mas não é os 10, 20, 50 reais que o meu olhar não é sobre isso, é sobre um problema maior, né? Quando você fala assim, olha, xixi, não faz descarga. Olha, 2 xixis e faz descarga no segundo, né? Sobe lá, você vê que tá amarelo, faz em cima e aperta. Ah, não, que horrível. Assim, você vê que não. Né? E esse que não é quando você só muda isso quando você passa por uma privação. Você tem que, e outra coisa que eu acho que é de compartilhar, né? Que o meu excesso de uso aqui afeta você e os outros, no sentido de uma preocupação maior com uma comunidade, com um país. A gente não tem isso. Não tem isso. É isso que a gente sente muita falta. Eu acho que é o que a gente precisa desenvolver, essa
esse olhar que vai além de si, né? E é monstruoso o trabalho, isso é quase que traumático. Eu não li esse livro que é o clássico lá, que é o 1804, sei lá, tudo que fala que... 1984. 84. Mas esses aí, não, 84 não, Big Brother eu li, mas esse que explica as origens portuguesas. Qual que é esse livro? Ah, sei. Os nossos. E basicamente ele fala que o brasileiro é um misto de português safado, que vem pra cá que só pensa nele, com índio, com sei lá o quê, né? Então, pô, a gente é o que é por causa dessas origens. Mas nessas origens não tem um pingo dessa coisa de, pô, vou construir uma coisa melhor para as gerações futuras. E a gente só vai conseguindo isso se a gente não fazer uma coisa agora, meus netos vão ficar sem água. A gente vai ter que ir embora. Vai morrer gente por falta de água. Assim, aí começa a mudar. É aí que fica drástico. Aí tem uma pessoa que... E não é morrer gente próximo a mim, né? Não é morrer gente na Etiópia. Começo a ver imagens da favela do fulano que não toma banho há 5 meses. Morreu de sede. Sabe, uma coisa que você não pode morrer gente de sede. Num país tropical, né? E sem falar que sempre dizem que tem muita chuva, mas muita chuva que tem que cair em cima da cantareira para poder lá ter um efeito esponja absurdo. Ela vai absorver muita água antes de ela começar a subir o nível dela. Então, são complexos. Vocês tocaram em dois temas que me chamam aqui, né? O primeiro é esse aí. Acho que a gente vai ter que sofrer um pouco para aprender, ganhar consciência, começar... No episódio passado o Ari trouxe também, né? O grau de consciência, você pensar em você egocentricamente, depois começar a pensar etnocentricamente, um pouco e depois talvez mundocentricamente, poder ter uma visão um pouco maior, né? Então, acho que o primeiro ponto que me vem é esse aí. O segundo está ligado a essa história do planejamento, que a gente não tem planejamento de curto prazo, que você comentou, Gravina, a gente só vê 4 anos, porque talvez seja o ciclo eleitoral, né? Sei lá, político, né? O Brasil está muito nesse ciclo, nessa cadência política. E que a gente precisaria talvez ter uma visão de planejamento de mais longo prazo e tal. Mas o brasileiro não é muito de planejar na essência, né? Ele é meio aquela história do vamos que vamos, e vão aqui, o jeitinho brasileiro, e tô chegando, e peraí que eu qualquer tenho coisa jogo eu vou parando, né? Até onde a gente pode... Sim, é um choque, né? Uma coisa que me veio, que a gente estava conversando, que eu acho muito, muito interessante, só o tempo vai nos mostrar o que isso vai acontecer. Eu acho que o Brasil tem uma situação... diferente de outros países, é que eu acho que vou exagerar agora, eu acho que o coletivo, a nível de consciência coletivo dos nossos políticos é inferior ao nível de consciência do povo. Da média do povo? Eu acho. Sério? Eu acho. Então, teoricamente, o cara é tão qualificado para chegar lá ou não? Aonde? Você nem saber usar equipamentos industriais para você poder chegar a usar, ser presidente. Sempre uma coisa de... Sei lá, eu acho que tem iniciativas sociais privadas são muito mais eficientes. A gente vê ONGs, comunidades são muito mais eficientes de qualquer demonstração oficial governamental. Lógico que tem ações bacanas, lógico que tem também do governo. Mas, no geral, a nata dos nossos líderes, eu não sei se eles têm um nível de consciência desse tipo. Então, talvez, de novo, você está pedindo uma coisa, talvez não tem. Né? Você está pedindo, vamos dizer, quando você pega... Infelizmente, a gente não tem um movimento também que, o pouco que os grandes diretores, líderes das grandes empresas começam a arregaçar a manga e você não quer saber agora quem vai cuidar desse barco aqui sou eu, que não aguento mais. Está acontecendo, lógico que você vê que começa a pipocar esse tipo de movimento, mas é tão chato, tão complexo essa parte de você ajudar o próximo aqui, que tem muita gente que decide pela burocracia de você abrir uma ONG, pela burocracia de você fazer isso, por tudo isso. Então, essa diferença é muito complexa. E volta eu estou falando muito, mas volta essa história lá que você falou que o lado sombrio disso é a justiça com as próprias mãos. Né? Porque ninguém confia em nada. Nem a justiça, nem a solução. O governo não vai fazer nada. O máximo que vai fazer é me roubar. Assim, generalizando, mas tem essa... Tirar de mim. Né? Eu acho que grande motivo pela nossa malandragem, esse jeitinho brasileiro... Inclusive, quando eu vou para fora, o pessoal pergunta o que é esse jeitinho brasileiro? Eu falo, é porque a gente não confia nos nossos líderes. Então, você tem que se virar. Você tem uma fila, então você vai ter que dar um jeito, porque você não acredita na fila. Você não acredita no sistema.
O filho tá aí, vai ser... E você precisa, então, encontrar uma forma de você conseguir chegar naquilo que você quer. E aí, quando você vai lá para fora, que tudo funciona direito, você acha até estranho. Você fala, opa, como assim? Eu vou pegar essa fila e vai dar certo. Todo mundo fica na fila e tudo anda. Não tem ninguém furando? Como assim? Deve ter um monte de gente. Não tem. Não, mas como assim? Então, eu acho que essa malandragem... O cara acredita, vamos dizer, lá fora, acredita na filosofia da fila, por exemplo. Ele acredita que o sistema vai prover. E eu apoio o sistema e o sistema vai prover. A gente não tem essa visão de forma alguma. O sistema vai prover nada. Se eu não mexer aqui... Você é trouxa se você acredita nisso. Exato. Você é trouxa. Você está pegando fila? Como assim, pra cara? Quê, né? Então, eu acho que esse jeitinho brasileiro nasce disso. E desde a época do descobrimento, né? A gente... O que o rei do Portugal vai fazer aqui pra mim? Nada, tem que me virar. Ele não mandou infraestrutura, ele não fez nada. Tem que me virar com o que eu tenho. Agora, falando do que a gente tem, o que fica de legado, de aprendizado desse ciclo de Copa do Mundo? Porque a gente está saindo de um ciclo, vamos entrar em outro eleitoral que já começou. As notícias já começam a ser mais politizadas aqui, né? O que fica para o Brasil de legado ou de aprendizado? Porque foi uma Copa legal, vamos falar sério. Tá bom, o Brasil perdeu, tomou um chacoalho e tal, mas a Copa foi legal, jogos legais, equilibrados, times bons, ninguém veio bobinho assim, ninguém chegou bobinho aqui e falou, não, Costa Rica vai, que Costa Rica, nem futebol tem, nem campo de futebol cabe na Costa Rica, tão pequeno, né? Não teve time bobinho, né? A festa foi... que perdeu de 7-1. Teve um que perdeu de 7-1. Foi a maior goleada da história da Copa. Mas tudo funcionou bem, como vocês falaram. Foi alegre. O brasileiro recebeu todo mundo de forma alegre. Eu acho que o estrangeiro que chegou aqui gostou do que viu. Os problemas naturais que o Brasil tem também apareceram, então tá tudo bem. O que fica de aprendizado, de legado pra gente? No futebol, acho que a gente não aprendeu nada, né? Pelo jeito que já... A comissão técnica já foi embora, né? De novo se fecha a porta para alguém que vem fazendo trabalho. Eu acho interessante que eu estava falando com um americano ontem, né? E que mora aqui no Brasil, e ele falou assim, engraçado, falou assim, a importância do futebol, especialmente da Copa, né? Que a gente está aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem beisebol, o basquete, o futebol americano, tem tantas coisas. Ele falou assim, no dia que os Estados Unidos estava jogando o último jogo da Copa, também tinha lá o quinto jogo do NBA, sei lá o que, então vamos dizer, e engraçado que usou uma palavra que não me veio, talvez por estar aqui, assim, pra gente assistir o esporte, vamos dizer, esportes organizados, é entretenimento. E eu não era uma palavra nova, eu não tinha feito essa associação de que, na verdade, o que era o gostoso da Copa? Era motivo de sair cedo do trabalho, se juntava com amigos, churrasco, todo mundo uniformizado de amarelo, você parte de um grupo. Uma diversão, né? Uma diversão total. Você futebol, fazia coisas que você não fazia no seu dia normal. Foi divertido e ele foi... e nos entreteve, né? Ele é entretenimento. Mas será que não deveria só ficar isso? Será que a gente deveria botar ali parecido ao lado de uma série de cinemas? Você viu um telão, vamos dizer, ele é hiperlicenciado, é uma marca, em vez de ser FIFA, podia ser 20th Century Fox, assim, na verdade é uma marca, ele produziu isso, as marcas apoiaram, do mesmo jeito que a gente vê Petrobras apoiando um filme, a gente vê lá a Sony e tudo mais apoiando esse grande espetáculo. E grande espetáculo, talvez a gente faz leitura demais em cima de uma coisa que é apenas entretenimento, que talvez não é nem esporte, né? Talvez a Olimpíadas é muito mais esporte. Né? Essa coisa de tal, do que... Tanto é que eu acho que até eu comentei que essa história de, mais de metade do time nem joga no Brasil. É tudo espanhol, inglês, sei lá o quê. Metade da linha de frente inteira da Holanda é inglês. Mas joga no Chelsea, sei lá o quê. Vamos dizer, todo mundo vai e volta para os seus times, já começa agora o novo campeonato europeu e tudo mais. Então, o time do Brasil nunca nem joga. Até fala com sotaque, às vezes, português, porque tanto tempo que estava jogando fora. Então... Talvez a gente dê importância demais em termos de ser o esporte, o que é? É entretenimento, é festa, é carnaval. Mas é outro carnaval espalhado por um carnaval diferente. Um carnaval de um mês de duração. Um mês de duração, em vez de um sambódromo, a gente tem vários sambódromos, mas ele tem outras características, é um evento de entretenimento e festa. Mas eu vou puxar essa história para juntar um pouco com o que a gente aprendeu. Você estava falando dos Estados Unidos, né?
E eu estava lendo uma reportagem falando que o esporte mais praticado hoje pelos jovens nos Estados Unidos é o futebol. Só que existe um gargalo na hora que ele chega na universidade, tem um gargalo, porque existe a estrutura gigante para basquete, a estrutura gigante para beisebol, para futebol americano, tem uma estrutura e para futebol ainda não. Então, muita gente chega, só que ele precisa escolher. O cara é um atleta, ele precisa escolher, então ele acaba indo para onde tem mais estrutura. E os americanos já mapearam esse gargalo e agora já estão começando a desenvolver programas para ajudar as universidades a criar mais espaço para poder atender essa demanda de jovens que estão vindo aí. Então, daqui, 12 anos, vamos ver os Estados Unidos onde vai estar. E eu acho que... Ao planejamento, né? Exato. E eu acho que é isso que eu acho que... Fala que o mesmo técnico há 10 anos vou fazer isso. Que nem a Alemanha. E eles não só fizeram isso, como eles, na verdade, em 2006, que quando começou todo esse processo, ou 2000 enfim, faz uns 8 anos ou mais, eles fizeram uma reunião entre entre os times e falaram, a gente precisa mudar essa história. Como é que a gente pode trabalhar? Então aí começou um processo de nivelação de técnicos, então o técnico tem que ser formado, como que a gente pode formar na Alemanha. Foi quando ela perdeu para o Brasil a Copa. Foi, né? Foi. 2 Copas. 2002. 3 Copas atrás. 2 Copas atrás. 12 Porque anos atrás. Aí ela se reinventou, né, em termos de futebol. Então, só puxando para o que a gente acha que tem para aprender, eu acho que a gente tem para aprender que, na verdade, esse jeitinho brasileiro, sempre dá certo, tal, ele não funciona mais. Ele pode até ter funcionado. E a gente fala de competitividade no futebol, mas a gente fala de competitividade econômica. Vamos tocando, tal, não funciona mais. A competição dá outro nível. A gente precisa planejar também. Precisa de um planejamento forte também. Essa é coisa que a gente, acho que já toquei, foi no último que já falou tantas essas histórias, que eu fui numa palestra que a pessoa falou, se a gente, falando de logística do país, de infraestrutura, né, toda a região que planta a soja, as estradas são péssimas e tudo mais, e os caminhões fazem a colheita de soja e vão levando para os portos, né? As estradas são muito ruins, os caminhões vão chacoalhando, vai caindo soja, né? Pelos cálculos esdrúxulos, se você bolasse uma forma de colher essa soja que caiu, você seria o maior produtor de soja do país. Então, só para coletar o que caiu. Que caiu. E a gente demora, em média, da colheita até o porto, até o envio, 38 dias. A Rússia demora 6. E é tamanho 6, 7, mesmo tamanho, é continental o tamanho do país. É grande. Então você vê essa ineficiência um pouquinho, fazer essa faz aí, né? Então, e a estrada não é uma estrada para o bem do país, é uma estrada para ganhar a seleção, fica bem na foto. O Alckmin que inaugurou o Rodoanel agora, você está pronto. Como que você inaugura uma coisa ainda pronta? Falta de vergonha na cara. Falta 20 quilômetros, não é pouco. 20 quilômetros, assim. Que nem o trem-bala, que fica pronto na Copa, né? De São Paulo, Rio. Só tem a estação, né? Você vai, é ridículo. A Dilma prometeu. A Copa do Mundo, o trem-bala está funcionando. Então. Tem lá, agora aparece nos só tem nos a bala, WhatsApps, o trem aparece, As balas a gente tem, todos, para todo lado, mas o trem então, não tem ainda. E aí perde legitimidade. Então, e essa é um investimento que você vê claramente que os americanos têm, que os alemães têm nessa coisa de olhar e pensar no todo, né? É isso que a gente está falando. Vamos pensar no todo, porque se a gente pensar no todo, a gente vai parar de... Se só 2, 3 ganham, isso não é sustentável. A gente precisa olhar pro todo, pro globo. E aí trabalhar. Por uma questão de competitividade, você estava falando dos Estados Unidos, do Japão, teve essa união do governo, escolas e indústria para criar um processo para conseguir combater os japoneses. Foi um sucesso. Então, se a gente consegue... Bom, a gente, enfim, não sei. Eu estou um pouco frustrado, eu acho. Vamos dizer, nosso agronegócio, que é uma das nossas maiores potências pelo tipo de clima que nós temos, você pega os Estados Unidos, fiquei sabendo recentemente que eles têm um sistema agora, junto com os Googles e tudo mais, que eles mapeiam online toda a área plantada do país. Então, você está colhendo, a colhedeira está com fazer a contagem das toneladas, vamos dizer, da soja que está sendo contado, e manda por Wi-Fi na hora o 3G os dados junto com o GPS. Então o governo sabe online a produção real por metro quadrado num continente, em tamanhos continentais. Então não só isso, mas eles conseguem ver as regiões que estão dando mais
mais rentabilidade. Pô, então, esse aqui é melhor para soja, lá faz algodão, aqui faz milho. Eles conseguem até orientar de graça de volta para os fazendeiros, para os agricultores. Ó, não planta, isso aqui é uma região que não está funcionando. Olha o mapa aqui. Pô, no teu vizinho aqui está sendo muito mais rentável. Aqui deveria ser isso. Vamos dizer, um olhar sobre a economia, uma proteção disso, fantástica, né? A gente não tem esse cuidado. O que a gente consegue fazer para ajudar? Né? É sempre como que impulso que a gente pode colocar em cima do coitado. Você mencionou, Ian, um estudo que o G1 está fazendo. Eu vou trazer para cá, só para instigar um pouco essa discussão. O G1 fez, há uns dias atrás, não é esse aqui. Esse aqui é só a legenda. Esse aqui. Ele fez um estudo sobre ele chamou de dias de intolerância porque é um estudo que fala da população fazendo justiça com as próprias mãos em casos que estão acontecendo por aí pelo Brasil inteiro, inclusive porque tem um mapeamento aqui, ó, dá para olhar aqui no mapa, ó, tem um mapeamento desses casos, ó, por exemplo, aqui São Paulo tem 11 casos, Rio tem 7, Mato Grosso do Sul 2, aqui no Rio Grande do Norte 5. Casos com as próprias mãos, justiça com as próprias mãos. Vou pegar um caso que eu vi outro dia não me lembro se foi um desses canais de GNT ou talvez, sei lá, de notícia, sei lá. Mas isso, uma família teve um dos membros da família assassinado por um cara. Esse cara não foi condenado nem julgado, foi solto. E aí 4 pessoas dessa família foram lá e mataram o cara que assassinou um parente. E esses 4 foram para julgamento, a júri popular, e foram absolvidos. Eles admitiram o crime, eles foram absolvidos pela justiça por júri popular, apesar de ter assassinado fulano. Eu vi esse caso na TV, fiquei chocado. Assim, falei, gente, eu não sei o que pensar sobre isso. Tá tipo copy-paste, né? Tipo copy-paste. As pessoas, pode? Então tá liberado? Você matou, então eu posso te matar e tá tudo bem, eu vou embora e tá tudo certo. E foi absolvido por júri popular, assim, foi absolvido mesmo. Os 4 caras foram absolvidos. E é tipo esse caso, tipo assim, linchamento de alguém... Daquela mulher que era chamada de bruxa, por exemplo, né? Guarujá. No Guarujá. Por exemplo, né? E nesse caso, enfim, a mulher não era nada disso, né? Mas enfim... Será que é isso, né? Então, será que o Brasil retoma essa agenda? Mas aí, ou ele aprende alguma coisa e toca a vida de uma forma diferente? Assim? Mas é engraçado que, vamos dizer, eu cheguei falando lá do minha preocupação que está acontecendo lá no Oriente Médio de Israel e faixa de Gaza. É a mesma coisa, só que vamos dizer, em outro nível de tecnologia. Né? Vamos dizer, começou toda essa história com 3 adolescentes que foram assassinados, aí ferrou. Agora, olho por olho, dente por dente, né? Pegando a nossa teoria de, vamos dizer, nível de consciência, um pouquinho de olhar integral, por isso é um nível muito baixo. Arcaico. Assim, nível arcaico, nível lá, o nível vermelho lá, que é regra de, vamos dizer, de gangue, quem manda aqui sou eu, vou matar quem não é da minha turma, é totalmente não aceita o outro. Vamos dizer, por isso que você vai matar o outro, porque você não aceita o que o outro fez, então você vai acabar com essa realidade, né? E aí que volta essas histórias, eu estava pensando vindo para cá, tipo, o que é a solução para esses lugares, né? Aí não sei se vocês lembram lá eu sei pouco do filme do Gandhi lá, mas eu acho tão bonito uma cena que tem uma revolta lá, porque eu lembro que ele estava já bem mais velho, mas lá com o Paquistão e todos esses conflitos, Paquistão e Índia e tal, e muçulmano, cristão, e toda essa mistureba que tinha lá. Tem uma história lá que o cara chega pedindo perdão. Eu matei meu filho foi morto e eu fui lá e matei outro filho de outro. Sei lá. O que eu faço, Mamadi, né? O Gandhi? O que ele fala? Adota, tem tanto órfão, tem tanta gente que morreu, adota uma criança, sei lá, muçulmano, que ele era cristão, sabe? Que você adota a criança muçulmana e deixa ela ser assim. Não, e cria ele muçulmano. Tipo, então você vai fazer da sua vida o aceitar pelo outro. Então você vai ensinar a realidade que era dele, né? Então, Israel, cada desses Patriot lá que atiram no Iron Dome lá custa 1,6 milhões de dólares, cada um, né? Por que não
Por que não pega 1,6 milhões e fala assim, olha, faixa de Gaza, o que eu vou fazer? Vou fazer uma escola para você, eu banco. Vocês ensinam você lá. Hamas, cara, você precisa de hospital. Aí você fazer, porque você naturalmente, você traz educação. Você é inerente, você traz evolução. De novo, por que tá essas histórias de olho por olho, dente por dente no Brasil? Porque a gente não está olhando a educação de forma séria há muito tempo. A perda da legitimidade do governo levada ao extremo. Eu não confio que o cara vai... Eu não confio na justiça. Você não confia nem na justiça. Você fala, meu... Não confia na justiça e você não tem a educação coletiva que ensina que isso não é aceitado, que isso não se faz. Né? Então, e ainda mais repercussão. O governo já falou assim, desculpa, você matou, cara, sinto muito pela sua perda, mas os 4 vão encanar agora. Inaceitável, agora. Acabou. Foi prova, desse uma beleza. Você confessou, então tá bom, tiro 2 anos da sua pena. Mas agora, sinto muito. Assim, você vê nos Estados Unidos, é inaceitável. Assim, nada passa. Você pode ser presidente. Você tá mexendo com sua secretária? Desculpa, inaceitável isso. É ela que estava mexendo com ele. Tudo bem. Mas é aceitável para um presidente fazer isso, essa forma. Inaceitável imagina, pra gente, olha, né, eu acho inaceitável a Dilma fazer essa cara quando ela pega a taça. Assim. Vergonha. Inaceitável uma figura pública dessa fazer isso. Vamos dizer, imagina, esse é o nosso pirâmide, nosso topo. A pessoa que deveria ser a nossa referência. Inspiração, né? Eu vi o filme do Obama dando os parabéns pro time de futebol americano. É emocionante. O quanto que se orgulha dessas pessoas. E é legítimo. Ou é um vencedor de Oscar de ator, ou ele realmente tem orgulho. Mas realmente, é bom. Vocês são americanos, cara. Você fez bonito, perdeu, mas fez bonito, cara. Lindo, parabéns. Incentiva os nossos jovens. O esporte é importante. Se o Maluf estivesse lá, ele ia fazer bem. O povo de São Paulo ia se orgulhar. Então, mas acho que essas só coisas aprender são com o Maluf. E aí vem a coisa da educação. Acho que é aí que vem. Não, mas eu fiquei... A hora que eu tava vendo, não sei se você viu, na entrega da taça, ela claramente... Tipo, vem. Ela não queria, porque toda vez que ela aparecia no telão, ela era vaiada. Aí vem o quanto a imagem, o quanto a política se sobrepõe a realmente quem essa pessoa é, né? Porque se ela fosse de verdade, ela assumiria o que ela é e mesmo com uma imagem política desgastada. Ou não, né? Porque de verdade eu não sei se ela está desgastada ou não. Não tá ali no estádio, talvez o cara que paga aquela fortuna para assistir um jogo, talvez não goste dela, mas assim, facilmente eu acho que ela se reelege. Então ela tem uma imagem... Mas você concorda que, de novo, é a história de foco, né? Se ela escolher, se quer saber, várias acontecem, mas a partir de hoje eu vou agir de forma coerente com o que quer ser um líder. Independente de várias. Claro. Não tem mais uma chacota. Ela chegar lá, abraçar, faz questão de ir no vestiário do pessoal brasileiro lá do time. Gente, perderam, mas fizeram uma boa Copa. Pô, você no mínimo fala assim, olha, eu não gosto da Dilma, eu gosto da Dilma, mas pô, ela foi lá, meu, fazer relações públicas, né? Foi lá. Parabéns, parabenizou tudo, a pena. 7-1 não é importante, não é, mas a gente perdeu essa Copa, é um motivo pra gente correr atrás, nosso esporte tá fraco. Por quê? Quero saber agora, vamos reforçar. Sei lá, assumir pra si a responsabilidade é muito forte, muito impressionante. A mesma coisa com Israel. Matou 3, deveria punir quem atravessou e matou o palestino, punir ele, não absorver também do mesmo jeito. Aí é inaceitável matar crianças, mas por que matou? Então porque falta de compreensão do todo. Então vamos educar, vamos ensinar. Isso é maturidade, porque senão você está falando de uma autoridade, que é a história do pai que espanca o filho porque ele derrubou a sopa no chão. Nunca mais vai derrubar? Talvez não derrube, mas foi excessivo, não ensinou nada, não explicou, quebrou, que tal, tá assim. A forma faz muita diferença. Né? E você espera de quem está no alto da cúpula do liderança tenha um nível de consciência aspiracional, né? Quero ser assim, né? Você sabe que quando eu tive uma vez viajando, eu encontrei 2 israelenses.
E aí, como é que é essa história com a Palestina, tal? Como é que vocês veem isso? As meninas eram novas, vão ter 20, 22 e tal. E elas chegaram e falaram, a gente não gosta dos palestinos. Eu falei, não, mas entendo, tal, mas você tá viajando, como é que é? Como é que você vê essa história? Não, os caras são do mal, a gente não gosta deles e tal. Mas como? Mas porque são pessoas que estão viajando o mundo, quer dizer... Eu entendo, que nem a gente falar mal dos argentinos, os argentinos a gente não gosta, mas no fim, tá lá, todo mundo lutando pelos direitos. Enfim, você tem essa visão um pouco mais aérea do que está acontecendo, né? E as meninas pareciam lavagem cerebral, assim. Eu entendo chocado. Que deve ser muito difícil quando você tem uma geração inteira que você levou sirenes o irmão tocando do pai morreu e tudo mais, né? O meu avô que lutou na guerra, na resistência francesa e tudo mais, libertou o campo de concentração e tudo mais, ele não podia falar a palavra alemão, muito menos ter produto alemão, mas ele totalmente virou anti-alemão por causa dessa experiência da guerra. Ficou traumático, até entendo que é difícil você pedir para ele abrir mão desse preconceito. Né? Já é o pós-conceito. Eu entendo das vezes qucoisas, vamos dizer, quem mora em Israel e sofre, vê notícias diariamente e tal, e ainda mais vem a tal da mídia, né? Coitados de nós somos tão bons aí. Pô, os caras são feras, você vê as coisas que Israel faz dentro do meio do deserto, é impressionante que eles são, os donos da tecnologia total. Eles são muito, muito competentes como país, muito, assim, você vê que aquilo que cerca eles é muito mais pobre do que eles. Então, mas eles fazem tudo isso, mas eu acho que vem com essa assim, vem uma certa arrogância, e essa arrogância chama para briga. Quando você se levanta e fala assim, pô, olha só o que eu faço aqui, olha só como isso é legal, ainda mais num lugar que toda essa conotação espiritual, religioso, não espiritual, porra, abre para isso. Em vez de usar toda essa know-how, toda essa bagagem, toda essa espiritualidade para ajudar o outro a ser um palestino melhor, não para converter ele em um judeu, não para converter em nada, e não por interesse próprio, é para ele se tornar mais capaz como vizinho, abrir, vamos dizer, pô, os caras vivem abaixo de doação no resto do mundo, você fechou o porto, fechou tudo, não fechou nada, a ironia é que faço de nunca pensei nessa imagem, me corrige, mas é uma ironia que tem uma espécie de campo de concentração no quintal de Israel. E eles que sofreram tantos com isso estão repetindo um pouco esse padrão. Agora quem controla aqui sou eu, sei quem eu mando. Pô, nem água, as coisas que chegam lá tudo engarrafado. Então, me assusta essa... Será que ele está faltando referências positivas no mundo? Assim? Está faltando líderes assim, positivos? Está faltando os grandes. Está faltando Gandhi, está faltando Mandela. Está faltando? O mundo está sem essas pessoas hoje? Está um pouco, né? Gente que no passado fazia diferença, que agora... Engraçado que agora, vamos dizer, a gente, com as redes, eu acho que ficou tudo massificado um pouco, né? A história da cauda longa, né? Vamos dizer, os grandes sucessos agora fazem menos sucesso. Isso que eu estava pensando. Antes você só tinha Mandela e você não sabia de mais ninguém, porque tinha só 2 páginas de jornal. Era que nem os Beatles. Nunca nenhuma outra banda vai fazer tanto sucesso quanto os Beatles. Porque eram os Beatles, os Rolling Stones, então o Gandhi, o Mandela... Hoje que é complexo. Hoje, se você colocar tem referências, vamos dizer, com a internet, você fica sabendo de pequenos heróis instantaneamente. Pô, histórias bacanas, histórias super legais. Fulano que recicla lixo, fulano que cuida dos cachorros. Vamos dizer, tem pequenos heróis que a gente até se apropria dessas histórias que nos fazem sentir bem. Mas porque a gente tem acesso. Antes você nem sabia o que acontecia, só tinha a mídia escolhia uma coisa ou outra e era muito mais pontual. Agora a gente vive numa era de hipercoletividade. Hiperoferta, né? E isso dilui nossa atenção. Dilui. Quantos filmes você consegue ver hoje? Quantas coisas você consegue ver? Quantas notícias? Quantos canais que você tem disponível na net, no Sky? É muita informação. Dilui, então. Tem outros livros, vai na própria livraria, as livrarias de culturas lá que abrem, que são, né, uma coisa que você pode ler do raso ao profundo 10 mil vezes. É difícil a gente escolher, é um ponto interessante. Eu não sei, com relação a essa questão de Israel, eu penso muito que é um problema de tolerância, né? É a intolerância levada ao extremo. E tem um trabalho do CISV, né, que é muito bonito, que eles, quando teve a Segunda Guerra, ou a Primeira, não sei qual das guerras, nasceu o CISV,
que são programas de intercâmbio para os jovens irem conhecer outras realidades, para exatamente irem entender que existem, que as outras pessoas são iguais a nós, culturas diferentes e tal, para evitar a guerra. Então essa é a ideia do CISV. E eu acredito muito nisso. Porque a OCA é muito baseada nisso, né? Mas eu acredito muito nisso existe uma grande ignorância do outro lado. O outro é diferente, nós e eles, né? Um ponto de conheci um rapaz muito interessante, ele tá aqui de férias, ele está fazendo faculdade nos Estados Unidos, e ele vai fazer um desses experiências, 6 meses, intercâmbio, via faculdade, e ele vai para a Turquia, né? E ele tá com um bigode, né? E eu falei, pô, brinquei com ele, pô, o que é esse bigode aí? Ele falei, fazendo porque eu estudei que na Turquia bigode é uma coisa importante, uma coisa de não só de status, mas de aceitação. Você não consegue entrevistar e não ser respeitado se não tiver uma barba, um bigode, coisa assim. Pô, que interessante. Falei, estou estudando, quero realmente aproveitar. Então, acho que ser homem, ter barba, ter bigode vai me facilitar ter essa interação com o povo lá. Puta, todo mundo na turma? Não, ele. Então, vamos dizer, vai lá, um monte de americano, tudo com suas camisas floridas, e ele, né, que ele tá funcionando lá, mas tem uma bagagem, vamos dizer, já brasileira, já mais ampla, aí ele vai lá, ele imagina o grau de aproveitamento que ele vai ter. Maior. Mas a bagagem, para ter essa percepção sozinho na turma dele, e bancar, pode tirar sarro, pode sei lá o quê, pode não gostar, pode coçar, um monte de coisa de ter o bigode que pode ser chato, que ele coloca como, eu prefiro estar assim, porque eu vou me colocar no nível, né, em Roma eu faço como os romanos, eu vou me colocar diante da cultura do outro para poder entender melhor. Mas aí o nível de consciências é outro, né? Mas de onde veio isso? Veio da família, veio, sei lá, talvez em gerações, vamos dizer, imagina que vem, não só a escola, a família, mas vamos dizer, é um trabalho longo. Ele tem, sei lá, 20 anos de idade, mas tem 20 anos de aprendendo esse tipo de consciência, que hoje talvez ele nem reflete de onde veio. Tem. Você sabe o que eu falei? Não lembro quando eu falei essa história aqui, mas eu vou trazê-la de volta. Porque eu acho que o Brasil talvez tivesse uma forma muito simples de trazer tudo isso à tona, porque está no espírito do brasileiro essa acolhida, e a gente viu, né? E eu acho que eu falei em algum episódio que o Brasil deveria levantar uma bandeira do bem servir. Porque o brasileiro é acolhedor, a gente viu isso aqui nos últimos meses. E ele tem muita dificuldade em ver o outro, como essa história do bigode que você acabou de contar. Mas se alguém no Brasil, de expressão, levantasse essa história... Pô, vamos... Assim, você quer comer bem, para que país você vai? Brasil. Pode ser o Brasil, mas... Pode ser a França, Brasil pode não, ser São a Paulo. Itália. Você vai para São Paulo, tem um monte de restaurante. Se você for para outros lugares, você vai comer muito mal, talvez. Né? Mas referências é Itália e França. A Itália e França, né? Você quer, sei lá, você quer ir para um lugar para, sei lá... Tecnologia. Você vai para o Japão, você vai para a Califórnia, você vai para... Né? Você quer comprar coisas, né? Você vai... Então, você vai para os Estados Unidos. Agora, você quer ser bem servido, você vai para onde? Para onde você vai? Não tem. Você não sabe, não tem essa referência. É um posicionamento, né? Então, e o Brasil poderia levantar uma bandeira dessa, na minha opinião, singela, meio maluca, mas o brasileiro tem essa pegada. A única coisa é que ele não tem isso na consciência no dia a dia. E se talvez a gente levantar essa bandeira, vamos ser o país que vai ser lembrado por ter servido muito bem as pessoas, a gente começaria a olhar o outro, né? Porque para eu te servir, cara, eu tenho que olhar você, se você está gostando ou não está gostando. E o brasileiro tem isso natural, né? O brasileiro tem isso natural, vamos dizer, emerge, né? Tem. Ele surge esse jeito hospitaleiro. É uma bandeira interessante, que na verdade existe um caminho que o governo está tentando seguir de levantar a bandeira da criatividade, né, para o Brasil. O Brasil é um país criativo. E eles estão tentando usar isso como posicionamento de mercado. Eu concordo. Acho que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Não é à toa que fiquei sabendo que na Vila Madalena, durante no dia de jogo, tinha traficante vendendo drogas com cartão de crédito. Cartão de crédito e anunciando. Com o microfone. Então isso é outra novidade. Então, acho que isso vê o grau da criatividade que levou. O cara abriu uma empresa laranja, escondeu atrás e tá vendo. Não deve ter lugar no mundo que você compra drogas com cartão de crédito. Pode parcelar ainda, provavelmente. Parcelar, meu. Na moral.
Na moral, 3 vezes, tá bom. Né? Deixa eu chegar lá na floricultura, Chapecó. Se comprar à vista, tem desconto. Os caras no cartão. Bem, é muito criativo. Você vê o quanto, vamos dizer, até o bandido é criativo. Talvez é um dos mais, mas vai para os Estados Unidos, que acabou de estar saindo de uma recessão, e vê o que eles se incentivaram do pequeno empresário. Vocês que vamos dizer, pequenas e médias empresas aqui sofrem demais. Imagina, o máximo que você consegue. Não é que sofre, é deixado vamos dizer, você fica aí mesmo, se der certo, te certo. Vira negão, não, a estratégia te você vira tá lá, negão. você e a Petrobras estão na mesma onda. Te vira negão. Que imposto você tem que pagar? Eu não sei, ninguém sabe te explicar. Você não sabe que imposto pagar, aí você paga alguns, não paga outros, aí você vê que aquele que você pagava não precisava. Eu achei muito interessante na reconstrução recente dos Estados Unidos o quanto que eles apoiaram o pequeno empresário, porque ele contrata 6, 12, 10... O pequeno empresário é responsável por 90% da mão de obra do Brasil. Então. Tipo, E não é a Volkswagen. Não. Os outros 10%, Volkswagen, Petrobras. E eles que têm todos esses mega incentivos e falam a solução para o trânsito no dia de Copa, né? Solução do dia de Copa. Rodízio o dia inteiro e redução de EPI no carro. Na compra do carro novo, né? É isso aí. Chega a ser esquizofrênico. É esquizofrênico. É a piada. Piada pronta. Por isso que eu acho que, por exemplo, nessa Copa, o evento de Copa, e agora a gente tem a Olimpíada, quem sabe, né? Tudo bem que a Olimpíada vai ser só no Rio, mas acaba influenciando o Brasil inteiro. Levantar talvez... Eu acho legal a história da criatividade, da inovação e tal, mas eu acho que na hora que a gente levanta essa bandeira no Brasil, tá bom, o brasileiro é criativo, mas também a gente reforça outras coisas que eu não sei se são tão boas assim, essa história do improviso. O bem servir essa história. Mas na hora que você fala do bem servir, e que eu acho que ele não só cria um ambiente agradável, que o brasileiro já por si só já gosta, mas ele começa a fazer o cara olhar um pouco o outro. Eu não sei quantas vezes vocês já chegaram, por exemplo, num balcão de algum lugar que você está comprando, a pessoa nem te olha na cara, cara. Às vezes parece que você está ali, você tem que falar, desculpa de eu ter vindo, desculpa de eu estar te atrapalhando aqui. Ela nem te olha na cara, né? Assim, e aí fica essa relação, né? Outro dia eu tava assim, tava no supermercado, tava no caixa do supermercado, né? Tinham 2 moças, a caixa e uma outra, conversando direto, e eu fiquei parado ali, assim, esperando. Aí eu cheguei uma hora e falei, me desculpe vocês duas, vocês vão me atender? Senão eu vou embora, eu deixo as compras aqui, se eu estiver atrapalhando, vocês me desculpem, eu vou embora. Aí elas, não, desculpa, claro, então... Claro que ela não estava fazendo aquilo por mal, não tem maldade nenhuma nisso. Você traz a consciência, né? Aí volta ao normal. Por isso que eu acho que talvez o Brasil esteja perdendo esses passos, esse legado que a gente poderia deixar em eventos tão magníficos como a Copa, de fazer alguma coisa pelo país de verdade, mas na cultura, e não reforçar a cultura que a gente tem, mas fazer a cultura transgredir um pouco essas amarras de Portugal, que a gente sempre ouve, que quem veio para cá foi exploratório. A gente sempre está amarrado nessa história, né? Porra, vamos soltar essa amarra. O passado. Puta, vamos soltar essa amarra, pelo amor de Deus. Faz uma constelação, né? Vamos fazer. Faz uma constelação no Brasil, né? Uma constelação comunitária, a gente faz na Rede Globo, né? Pede para todo mundo assim. Eu concordo, mas aí volta para a educação. Volta para as escolas, volta para as ações, volta para o plano diretor lá dentro, que é a visão de 12 anos, de 20 anos. Sabe? O que a gente vai ser? Quem que a gente vai criar? E não é escola física para mostrar na campanha eleitoral, olha quantas escolas, quantos leitos, quantos, sei lá o que, esses números que não, assim, vamos dizer, quantos impactos, né? Teve uma amiga que foi para uma escola em San Diego e ela falou que o sistema operacional dessa escola, até ser reconhecido como uma das melhores escolas do mundo em termos de programa pedagógico, é espetacular e de graça. Você quer copiar? Venha, te ensino, porque eu acredito isso para o planeta. Assim,
Faz copy-paste, estou oferecendo, faz copy-paste, vai lá, manda, melhor ainda, manda o secretário de educação, que não deve nem pedagogo é. Manda lá e começa a fazer um piloto, vamos fazer tudo Curitiba é piloto. Manda a escola de Curitiba fazerem, aprende como é que faz, tal. E é espetacular, ela contando dá vontade de esquecer tudo e voltar a ser criança para reaprender. Tudo baseado em projetos, interligado com... É super legal. E sem grana, assim, é uma sacada de como que o novo mundo vai ser e como que tem que educar hoje. Vai lá e aprende. Faz lá, manda lá. Que não vai e aprende. Pega a tecnologia e traz, faz piloto, replica, né? Pra lá. Mas essas coisas Aí, de novo, é o nível de consciência. Quem vai lá... Tá acima de quem mandou lá. É verdade. Pode ser, eu vou pensar nesse assunto. Uma boa... Agora, vocês voltam, né? Como a gente não tocou... Não sei. A gente Todos não falou os nada. A gente atendeu sempre. Sempre. Convidado, a gente sempre vê. Mês que vem vocês estão de volta aqui. Sempre na Terceira semana, terceira quinta-feira, tá essa dupla aqui presente. Se eles não falarem da história da captação de água na minha casa. Daí eles estão aprovados aqui. Senão passa a caneta. Não está chovendo mesmo? Não precisa captar nada. Não tem que captar. Não tem que captar na gravidade. Muito bom, meninos. Olha, eu queria agradecer de novo vocês aqui. E aí nós vamos almoçar hoje, né? Vamos almoçar? Mais um prazer. Obrigado, Ian. Obrigado a você. Gravina, obrigado, cara. Obrigado, Waldo. Ó, obrigado vocês que estiveram com a gente nesse bate-papo. Acho que com isso a gente encerra uma trilogia da Copa aqui, meio que pondo um ponto no pós-Copa, né? Com uma reflexão muito legal com os meninos. E a gente se vê semana que vem. Beijo para todos.